Sobrancelha rala, pouco pelo, cicatriz na região da sobrancelha, tudo dá para se resolver de uma forma muito simples com um pequeno transplante de sobrancelha rápido, sem dor e um resultado extremamente agradável, bonito, é uma diferença enorme. Gente, eu vou falar aqui sobre sobrancelha masculina. Aliás, é uma coisa que gera uma dúvida no homem, né? O homem também faz sobrancelha? E eu vou te contar que sim, faz, e isso muda completamente como o homem é percebido. Mas o ponto muito importante para o homem é, primeiro, ele se olhar no espelho e não achar que ele está diferente, porque o homem odeia aquela mudança e se olhar como uma pessoa estranha. E a sobrancelha no homem faz uma diferença absurda. Primeiro, sobrancelha falhada no homem. Demonstra um homem mais envelhecido, parece que é um homem que está com menos vitamina, menos energia. É uma coisa que o homem não percebe, mas as pessoas percebem. E sim, colocar pelos na sobrancelha do homem acontece e é mais comum do que você pensa. Como é feito? Exatamente como um transplante capilar, onde a gente tira os fios de cabelo da região do cabelo onde os fios são mais parecidos com a espessura dos fios da sobrancelha e a gente coloca os fios ali para preencher. Porque esse preenchimento de sobrancelha no homem faz com que esse homem fique com um olhar mais másculo, mais forte, mais firme e mais jovem, porque com o envelhecimento a sobrancelha do homem vai diminuindo a quantidade de pelos e isso é uma das coisas que indiretamente mostram que esse homem está envelhecendo. A quantidade de pelos na sobrancelha do homem é extremamente importante. Quando começa a ficar com aquele cantinho falhado, isso vai trazendo um olhar para as pessoas de que esse homem é mais velho e algumas vezes vai até trazendo um olhar mais afeminado no rosto, sabe? Aquela falta de sobrancelha vai trazendo aquela cara de mais bonzinho, mais afeminado e isso incomoda muito aos homens. Então, o transplante de sobrancelha, retirando fiozinhos e completando é uma coisa que faz um sucesso muito grande nos homens e eles não te contam, tá? Seu amigo não te conta que fez. Por quê? Porque precisa parecer que não foi feito nada. Isso é uma coisa extremamente importante na face do homem. Agora, nós estamos falando aqui de pôr fios na sobrancelha, mas e a posição da sobrancelha e o desenho da sobrancelha no homem é importante? É muito importante. Eu sou uma pessoa que, dependendo de como eu tô, eu fico com a cara mais de bravo, principalmente quando eu fecho aqui na região do meio. Por quê? Por causa do formato da minha sobrancelha. E isso acontece demais no homem. Então, o homem vai tendo uma queda total da sobrancelha, tanto do canto quanto do meio, e isso vai descendo. Muitas vezes, o homem acha que vai resolver o problema fazendo a blefaroplastia, que o que está incomodando é a sobra de pele no olho. E não é. É a posição da sobrancelha. E operar só a blefaroplastia nesse homem não vai dar resultado, ou o resultado vai ficar muito pequeno, porque o que ele está comunicando, o jeito que você olha para as pessoas e as pessoas te veem, não vai mudar muito porque você removeu ali. E essa sobrancelha mais baixa no homem dá uma cara de sisudo, a palavra é aquela cara de sisudo, aquela cara daquela pessoa mais desconfiada. Isso é muito ruim para a aparência do homem. E o que tem que ser feito? O tratamento da posição. Aqui não é a quantidade de pelo na sobrancelha, e sim a posição da sobrancelha na face. É muito comum uma cirurgia chamada Castanhares, que se faz um cortinho aqui na região das sobrancelhas e puxa. Eu não gosto dessa cirurgia porque ela às vezes mantém uma cicatriz ali que aparece, e essa cicatriz na face do homem eu não gosto muito. Eu prefiro a suspensão do supercílio, fazendo com o corte dentro da cabeça e tratando por dentro, fazendo com que a sobrancelha se posicione de uma forma mais natural, porém abrindo essa região aqui, o que traz um olhar muito mais aberto, muito mais amigável na face do homem, tirando aquele aspecto sisudo, aquela coisa meio fechada, que naturalmente o homem já tem. E com a queda da sobrancelha isso piora demais. E o que isso faz para o homem, além de deixar ele com a cara de mais bravo, mais sisudo, ele traz uma cara de poucos amigos. Então, a posição da sobrancelha nos homens faz uma diferença muito, muito, muito grande na face como um todo. Principalmente naquele homem
que tem uma face mais magra, que não tem tanto preenchimento nas regiões, e isso já transforma ele com uma cara de mais bravo. E com a queda da sobrancelha isso faz uma diferença muito, mas muito grande mesmo. Então, o que eu sempre explico para os meus pacientes quando eles vêm falando assim, eu estou com incômodo da minha pálpebra. Nem sempre ele entendeu que não é a pálpebra que está trazendo esse incômodo, e sim o olhar. E as pessoas vão comentar com você que você é uma pessoa que tem, de alguma forma ou de outra, sempre alguém vai falar, tá bravo, tá bravo. Isso se dá pelo posicionamento da sua sobrancelha. Aí, o que eu faço? Vou conversar com você, nós vamos fazer provavelmente uma cirurgia endoscópica, que eu entro com uma microcâmera aqui pelos cabelos, trato dessa região e posiciono todo o olhar numa posição mais próxima do que é o natural. Cuidado, porque só subir o canto da sobrancelha no homem, muitas vezes traz um olhar que não é aquele olhar que a gente está procurando no homem. A mulher costuma ter uma sobrancelha mais arqueada aqui no canto. O homem, ela deve subir quase que como todo numa posição que ela fica certinho, justo o ósseo aqui, esse ossinho que a gente tem quando a gente palpa, que é o osso da órbita, ele tem que ficar nessa posição certinho. Muito levantado, vai dar um olhar de assustado, muito no canto da sobrancelha, pode trazer um olhar mais afeminado, o que não combina com a face masculina. Então a gente tem que fazer a suspensão de toda essa região. E não gosto muito da cicatriz aqui dentro, porque muitas vezes é necessário, inclusive, cobrir essa cicatriz depois com um transplante de sobrancelha para esconder essa cicatriz. Eu gosto muito mais da incisão quando a gente faz endoscópico pelo cabelo. Ocasionalmente, em alguns casos, por alguns motivos, a gente pode necessitar indicar essa cirurgia aqui, que é chamada de Castanhares, mas ela é uma cirurgia de exceção. Posicionamento do olhar faz uma diferença gigantesca. Todo a testa subindo junto, não só um lugar ou outro, também faz uma diferença muito grande no olhar do homem. E lembrando, quantidade de pelos na sobrancelha. Homem precisa ter mais pelo na sobrancelha. É do sexo masculino esse olhar mais forte, esse olhar mais cheio. E a quantidade de pelos na sobrancelha fazem toda a diferença. Isso, em conjunto, trazem jovialidade para o rosto masculino. Recuperação e resultados. Vamos lá. O homem se preocupa primeiro com dor. É a coisa que o homem primeiro pergunta, e eu sei, eu sou homem, eu também sei, morro de medo de sentir dor. Vou te contar, a cirurgia feita da forma correta, com uma anestesia, uma boa sedação, você não vai sentir nada. No pós-operatório também não sente dor, é uma cirurgia super tranquila, que mesmo com remédios muito poucos você vai sentir incômodo nessa região. Quanto tempo para se recuperar? A cirurgia é feita do jeito que é feito hoje, que eu chamo de cirurgia de Hollywood, onde eu tiro os cabelos sem precisar raspar, ou seja, não faz mudança nenhuma na área doadora, você não fica com sinais da cirurgia e os pelos são colocados com delicadeza, você pode sair do meu consultório e horas depois fazer uma reunião sem problemas. Quanto à cirurgia da suspensão do supercílio, pode gerar um pouquinho de inchaço, um pouquinho de edema, normalmente nos primeiros 2 ou 3 dias. Então é uma cirurgia que dá para fazer para o final de semana. Você faz uma cirurgia na sexta e na segunda-feira você já está ali apto a trabalhar. Como a cicatriz é escondida no cabelo, os pontinhos ficam todos escondidos, não vai aparecer, o inchaço desaparece em 2, 3 dias e o posicionamento da sobrancelha já está colocado. Então você já tem um resultado. É mais fácil alguém perceber que você está 3 dias depois com um olhar mais feliz, mais alegre, menos cara de sisudo do que alguém perceber que você fez uma cirurgia. Sem dor, rápida recuperação, resultado bonito, discreto, sem parecer cirurgia. É realmente uma cirurgia que faz uma grande diferença na vida do homem. E o detalhe, eles não te contam o que fizeram. Sobrancelha no homem bem feita não aparece. Ela é extremamente natural, você vai ter um olhar bonito e ninguém vai falar que você fez uma cirurgia. Depois que você viu esse vídeo, você se olhou no espelho e olhou a sua sobrancelha? Você achou que você tem alguma coisa disso aqui? Quer saber um pouquinho mais sobre sobrancelha? Manda para mim aqui, na descrição tem um link, você vai conseguir falar comigo e a gente vai conversar. Eu sei que isso muitas vezes é difícil, a primeira vez que você escuta sobre isso te assusta, mas fala comigo que eu vou te ajudar.